Aleluias, glória a Jesus Cristo. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, você que ouve as palavras de Deus. Eu tenho uma notícia boa, uma notícia agradável para você que tem caminhado com Deus, recebeu de Deus promessas. E eu tenho observado algo que antes, né? A cada dia que vamos tendo clareza e saúde em nossos processos mentais, o Espírito Santo de Deus, ele traz coisas novas que antes nós não víamos, mas que Deus traz o nosso olhar para ver. Então, assim como Abraão, nós recebemos de Deus as suas palavras, o assim diz o Senhor, assim eu te darei, assim eu farei. Palavras grandes, palavras firmes, que não se retém a nós, mas vai alcançar a vida de pessoas e muitas gerações e muitas famílias. E com o entendimento desta palavra, Deus tem me falado sobre etapas. Nós falamos sobre o coxo, né? Que ali Pedro, em Atos, né, os apóstolos, eles são revestidos do poder de Deus. Eles são capacitados pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus. E nós vemos que antes deles serem capacitados, revestidos na sua humanidade, ou seja, não era um trabalho humano, os humanos não poderiam se gloriar desta obra, mas é específico, é da presença de Deus, é o poder de Deus. Então eles tinham uma palavra, espere. A palavra era esperar. Esperar louvando, esperar cantando, esperar às vezes chorando. Embora eles estivessem vivendo, né, um tempo de alegria. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então, aquilo que eles amam, que antes foi visto destruído, agora está vivo, estava no meio deles e falou com eles e enviou eles, mas eles não poderiam fazer esta obra. Eles não poderiam ir adiante sem a capacitação, sem o revestimento do próprio Deus, né? Então eles esperaram. E esperar, eu tenho aprendido, se eu soubesse disso na minha adolescência, né? Se eu entendesse desta maneira, por isso que você é pai, você que é mãe, você que é líder, como é importante alguém que sabe quem é em Deus para vencer com fé em Jesus as aflições que passa nesse mundo. Nós iremos falar sobre Josué, capítulo 3. Então, nessa jornada de acessar Canaã, nessa etapa, a etapa que nós iremos falar é a etapa do Jordão. O coxo, como falou bem a minha irmã, a Mariana Alexandre, ela fala assim, né? Se nós olharmos assim, o coxo acessou um templo, gente. Quem não queria entrar naquele templo? O templo era top de linha. Então era um lugar que ele não tinha acesso. E como bem revelou o Espírito Santo através da vida da minha irmã, quantos lugares aquele homem, né, que precisava ser carregado, que era um dependente, ele não podia entrar por conta das limitações dos pés, dos tornozelos, como lemos lá em Atos capítulo 3, se eu não me engano, tá? Mas eu sei que é em Atos. Então, quantos lugares ele não podia acessar por conta da limitação? Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus Cristo é essa pessoa que tira eu e você da dependência. A dependência de pessoas, a dependência de ambientes que nos dá migalhas, como fez com aquele coxo, não é? Como fez com Agar, tirou Agar ali daquela dependência física. Vamos dizer que Abraão e Sara é uma empresa, tá? É um exemplo, trazendo uma clareza para essa palavra.
Então tira ela daquela dependência geográfica, territorial e daqueles humanos. Então Agar, ela vai começar a primeira etapa da sua vida. A primeira etapa foi ser mandada embora. A próxima etapa é caminhar no deserto e daqui a pouco ela se vê chorando e Deus envia um anjo que fala com Agar no deserto. E aí a palavra de Deus nos revela que Deus é aquele que ouve o choro de crianças. Então, Deus vê o choro dos vulneráveis. Deus ouve o choro dos inocentes. Daqueles que são incapazes de sobreviverem sozinhos e que estão em nossa dependência. E isso angustia o nosso coração. E isso angustia o nosso coração porque a gente tem nossos filhos, os dependentes de nós, né? Inclusive aqueles que trabalham na empresa para você, inclusive aqueles que estão nesse projeto com você, inclusive aqueles que estão nesse ministério com você. Há uma dependência aí, há necessidades básicas e físicas, né? Nós temos a palavra de Deus, mas temos necessidade do corpo, né? Necessidade do corpo empresarial, corpo físico, mas do corpo empresarial, do corpo ministerial, do corpo em si do projeto, não é isso? E eu sei que eu tô falando com pessoas assim. Mas Deus, Ele quer que você se levante. Ele quer que você se levante e ao sair do choro, você vai enxergar uma oportunidade. Agar viu uma fonte, onde ela podia suprir uma necessidade básica do corpo humano. Seu filho estava chorando, não é? Seu filho estava chorando e ali ela pôde dar água. Então, a você empresário que se afastou da família, a você que tem um projeto que foi gerado de Deus, que o Espírito Santo de Deus te entregou e se afastou desse projeto, se afastou desse ministério, se afastou do cuidado dessa família, se afastou do cuidado de si mesmo, se afastou do cuidado da sua casa. Quero te ajudar a entender esta palavra, como está agora ministrando o Espírito Santo de Deus. Então Deus, Ele vai te mostrar uma solução para esse começo, uma solução que é temporária, porque coisas melhores Deus trará para a sua vida. Porque Deus é aquele que vê o abandono, Deus é aquele que vê a injustiça, e Deus é aquele que vê o choro daqueles que estão com você e que têm necessidades reais. Não é necessidades de status, não são desejos, são necessidades reais de um ser humano como eu e você. Deus vê a necessidade dessas pessoas que estão na sua empresa e precisam sustentar as suas famílias. Entende? Jesus ensinou a multidão. Naquela multidão, né, os discípulos estavam na sua mente sendo ensinados a depender do poder de Deus, a quando o físico trouxesse uma falta, trouxesse uma tempestade, trouxesse uma dificuldade, trouxesse uma demanda, que eles, em comunidade, se ajudassem. Então alguém ali tem pão e peixes e põe nas mãos de Jesus. E Jesus, ele faz o quê? A multiplicação. E uma multidão, ela é alimentada e ainda há sobras daquilo que foi multiplicado. Porque esse é Jesus Cristo. Ele é o dono do ouro e ele é o dono da prata. Mas isso não significa que nós não teremos falta. Teremos. E teremos que depender do agir sobrenatural de Deus, que é o que Josué, capítulo 3, vem dizer a mim e a você. Então, eles estão vivenciando ali o caminho de acessar Canaã. E isso, se eu trouxer numa linguagem para a gente entender, existem etapas, existem desafios, existem dificuldades, existe falta de passagem. Existe falta de passagem. Como eu vou passar pelo rio Jordão que transborda água? Se eu me lançar de qualquer maneira, se eu me lançar como humana, eu vou me afogar. Então é por isso que nesta palavra que nós iremos
ler agora. E antes de eu entrar, o Espírito Santo trouxe um louvor. Então você que está no deserto, você que sofreu a dor do abandono de alguém que você serviu há tanto tempo, mas te mandou embora. Você que experimentou a dor física de perder alguém que te ama, um Moisés. Um Moisés pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um líder que te ensinou, que te ajudou durante essa caminhada, e você se vê como Josué. Você se vê como Josué. Eu tenho que continuar, porque foi o que Deus disse para Josué. Que ele fosse forte, que ele fosse corajoso, que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, e que ele tinha de Deus uma direção. Qual era a direção? De que a palavra de Deus, dia e noite. Se era dia e noite, era 24 horas. A palavra de Deus dizia assim, ó, lá em Josué, capítulo 1, verso 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então, o sucesso dessa missão, o sucesso desse caminhar, seria em ouvir uma voz. E esta é a voz de Deus. Então, se o seu pai faleceu, como o pai de Abraão faleceu, mas Deus levou Abraão aonde o seu pai não chegou. Seu pai queria chegar em Canaã. Canaã fala de uma estabilidade. Então você está no caminho. Se você ainda não alcançou a estabilidade que alguns irmãos da gente já alcançou, a estabilidade na área da saúde, saiba, você está no caminho e você vai chegar. Vai chegar não com a força humana, mas vai chegar com a ajuda de Deus, com o poder de Deus, com a presença de Deus. Seja na estabilidade financeira, seja na estabilidade da saúde, na estabilidade desse relacionamento, na estabilidade dessa família, na estabilidade desses filhos, na estabilidade dessa empresa, na estabilidade deste ministério. Saiba que você está no caminho para você entender essa palavra. Não é lâmpada de Aladim. Puf! Deus poderia fazer assim. Mas por que ele criou cada coisa ao seu dia? Por que foi em etapas? Por que Deus descansou e apreciou a obra? É o que ele tem me ensinado. Aprecie o que eu estou fazendo. Observe o que eu estou fazendo. Glorifique o meu nome no que eu estou fazendo. Porque a obra, diz o Senhor, será concluída. O Espírito Santo de Deus diz para mim essa palavra agora. E também eu libero para você. Receba e acolha com mansidão a obra de Deus com você. O plano de Deus com você. O plano de Deus com você será concluído com excelência. E a Bíblia fala que não vai ficar só bom, porque bom já está. Vai ficar muito bom. Muito bom. Mas foi com etapas. Então eles vão passar uma etapa aqui. Aqui é o Jordão. Existe o Rio Jordão. E não tem como humanamente passar. Você poderia até ter um bom nadador, mas quem garante que iria chegar do outro lado? Quem garante que todos saberiam nadar e ultrapassar aquelas águas? Muito difícil, né? Mas tem pessoas que se arriscam, tem pessoas que fazem as coisas da sua maneira por causa de algo que é pontual nesse texto e que está fazendo parte e que a minha alma ela precisa entender. Se a palavra que eu tenho é de Deus, se de verdade eu não posso fazer nada, vamos ler comigo. A palavra de Deus diz em Josué, capítulo 3, antes de iniciar de novo, vai ter surpresa pra esse choro, vai ter milagre pra essa dor, tem novidade
tem coisas novas. O que é teu Deus já reservou. Aleluias, irmão. Então Josué ficou ali, o povo ficou ali 30 dias. Aqui, irmãos, chorando aquele luto, chorando aquilo que acabou, chorando aquilo que não existe mais. Aleluias, glória a Deus. Mas eles acessariam o novo, porque tinha continuidade. Tinha continuidade para o plano que Deus revelou. Mas o líder Moisés, ele morreu. E agora Josué, uma geração, né, que vai fazer esse povo acessar a terra que Deus disse que daria, a terra de estabilidade. Eu e você somos a geração que dá continuidade. Que dá continuidade. Que leva, que ajuda pessoas a acessar. Que ajuda pessoas a acessar a estabilidade. Quando Jacó está vivendo um período de escassez, não só Jacó, mas toda a sua família, José envia carruagens, né, para dizer assim, ó, José tá vivo. Então Jacó ia sair daquele território de escassez. Ele teve um vislumbre daquilo que o esperava, e agora ele vai para a terra onde está a estabilidade, onde está a provisão, aonde está José. Aonde José estava a estabilidade, estava a provisão e Deus estava no negócio. O faraó que governava aquela terra, aquele ambiente, era um ambiente seguro, onde o povo podia se desenvolver, onde o povo podia trabalhar, onde o povo teria o seu sustento. Aleluia, glória a Deus. Era o tempo do povo de Deus ir ao Egito. E lá estava José. Então Deus sim está nos levando, mas lembra, etapas, avanços, conquista. E assim, com a presença de Deus, se relacionando com Ele, não cedendo à sedução da mulher de Potifar. Veja, a mulher de Potifar está sobre uma liderança de um espírito imoral que adultera. Então, o comportamento dela, de uma adúltera, uma mulher que adultera, a que reino ela atrai? Você acha que aquele comportamento físico dela manifestava que reino? A vontade, o desejo de que reino? De que reino? Do diabo. Então José é alguém que espiritualmente ele está sem dívidas, para a gente entender. Ele está sobre a liderança do favor de Deus. Tanto é que ele diz, por que eu faria isso contra Deus? Ou seja, se ele tivesse um comportamento, ele cedesse fisicamente ele se comportasse como adúltero, e ali ele tivesse uma dopamina rápida, um desejo realizado rápido, físico e espiritualmente, ele desobedeceria ao espírito que o governava, que é quem? É o nosso Deus e Pai. Então ele não quebrou essa aliança, ele não adulterou este relacionamento espiritual para com Deus com comportamentos físicos. Você entendeu? Tá bem facinho, né? Como o Espírito Santo me explicou, eu disse, meu Deus, que explicação tão fácil, que pessoas podem acessar essa explicação, essa revelação, não é? Esse entendimento na mente. Então, se José ele adultera, ele tem esse comportamento físico, não é? Ele quebra ali espiritualmente essa aliança, ele adultera essa aliança. Há ali uma corrupção espiritual, mas ele não cede à sedução. E por ele não ceder à sedução do mundo para realizar desejos, por ele não ceder, mesmo sentindo fome, mesmo tendo fome, mesmo tendo uma alma carente, por não ceder no deserto a tentação do diabo. Então, que Jesus não foi tentado no deserto? E José também está em deserto. Gente, ele está na casa de Potifar, a casa não é dele, a mulher não é dele, ele é um escravo, está prosperando, mas o que José tem fisicamente? Me diz aí. Ele tem um posto, ele tem um cargo, ele tem comida, ele tem um lugar para dormir. Ele vai ter porque Deus vai trazer.
Vai trazer uma posição, vai trazer honra, vai trazer anel, vai trazer uma família, vai trazer uma casa e vai trazer uma conta bancária. Você acha que José não tinha uma conta bancária, um salário, trabalhando lá com Faraó? Claro que tinha. O governo patrocinando quem? O governo daquela época patrocinando José. Era isso aí. Deus usa pessoas, usa governo, se assim for a sua vontade. Então, tanto o governo pode ser usado contra, né? Como no plano com Jesus, mas o governo daquela época tinha ciência que tudo que estava sendo feito contra Jesus era a motivação era inveja. Não viram pecado nele, não viram perigo em Jesus. Jesus não ofereceu resistência para Roma, para nada. Então, realmente era uma perseguição. A luz aqui acabou, mas tá voltando. Então, o hino foi esse. Vai ter surpresa. E Jesus falou que a alegria deles, que a tristeza deles seria transformado em alegria. E eu ouvi uma ministração do pastor Luciano Subirá falando sobre algo, né? Sobre as lágrimas no odre. E ali ele traz uma explicação da fermentação da uva, né? Daquilo que é extraído, trazendo um exemplo da uva, e ali é transformado em vinho. E assemelha muito a isso, né? Aquilo que é espremido, é tirado de essência. É muito lindo isso que o Espírito Santo revelou a ele. É tirado da nossa essência nas aflições, né? Os discípulos estão chorando, estão sem entender, estão sofrendo, mas tudo aquilo ali, aquela tempestade, aquela peneira, foi transformado em alegria. E Jesus disse, essa alegria de vocês não será tirada. Até hoje estamos alegres, porque de verdade cremos que Jesus, ele está vivo. Jesus está vivo. Então, Josué se levantou, H se levantou. Josué se levantou de madrugada e, tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Então eles vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo, ao fim de 3 dias, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca, sigam a presença. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproxime dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pela qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. A presença de Deus liderando o seu povo. Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo, levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Foram na frente do povo, a arca da aliança, né? Com a presença de Deus. Porque eu e você não podemos acessar o que Deus tem sem a sua presença. Sabe? Nós ministramos no outro vídeo sobre como o povo estava dando, né? Quando Deus colocou ele em Canaã, valor ao templo. Templo do Senhor, templo do Senhor. Então, traduzindo essa palavra, o povo estava confiando naquilo que é físico. Mas o templo sem a presença, irmãos, se torna totalmente vulnerável ao inferno. Então, eles valorizaram o templo, eles se achavam seguros porque iam ao templo. Mas, para a gente entender, a sua maneira de viver durante a semana diária
era de uma maneira que não agradava aos olhos de Deus. Eles se tornaram opressores, como aqueles que foram expulsos de Canaã. Se tornaram opressores de vulneráveis, para você entender. Se tornaram violentos com vulneráveis, para você entender. Mas iam no templo seguir a programação. Mas a sua vida era de opressores e de exploradores de pessoas vulneráveis. E o pior é que eles se confiavam no físico. Mas não é o físico, não é a estrutura que Deus te deu. É a presença de Deus nessa estrutura. É a rocha nessa estrutura. Entende? Então, a palavra de Deus continua. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. A presença de Deus ia na frente. A presença de Deus ia na frente. Para quê? Para abrir o caminho. Aleluia, glória a Deus. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre pessoas que, dependendo do que carregam, podem destravar a vida de pessoas. Então, Pedro carregava em si um revestimento, a presença de Deus, o nome de Jesus Cristo, que destravou a vida daquele homem, que moveu a vida daquele homem, daquele lugar. A partir daquela ação de Pedro, de no nome de Jesus liberar uma palavra, de estender a sua mão física para ajudar ele a se levantar, aquele homem pôde acessar o que ele jamais poderia acessar sem Jesus Cristo. Então aqui não há uma passagem, mas a presença de Deus vai tirar a limitação física. A presença de Deus vai abrir um caminho aonde está fechado, aonde está transbordando de água, aonde há um impedimento. Porque para ir para Canaã eles tinham que passar pelo Jordão. Como eles iam passar? Iam se jogar na água? Então eles esperaram o comando de Deus. Deus os orientou. Deus disse que quando os pés deles chegassem ali nas águas, porque os pés dele não eram os pés humanos, é porque esses pés tinham com eles uma presença, a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é próspera, ela é luz, as trevas não ficam, os impedimentos não ficam. Diante de que, Lilian? Da palavra de Deus. Não fica, não. Não fica. Você vê? Sem falta. Sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, fariseus, gigazeus, tudo aquilo que era contrário, que não era para estar na terra. Para que o povo acessasse aquela terra de estabilidade. Os dominadores daquela terra de Canaã. Os dominadores daquela terra estável, que mana leite e mel. O que Deus está dizendo? Que expulsaria diante
diante do seu povo. Dos olhos do seu povo veria eles serem expulsos, porque Deus os expulsaria. Então veja, quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. Os sacerdotes iam adiante, iam mais na frente. Adiante e diante, né? Diante é um pouquinho mais perto e adiante é mais na frente. Então eles iam adiante do povo. Deus também não fala, né? Eu vou adiante de vocês, né? Isso quando fala ali com Ciro, ele diz também essa palavra. Ou seja, Deus vai adiante, vai na frente, vai na sua frente, né? Vai adiante de você, tirando os empecilhos, aplanando os caminhos, tirando as nivelações. Enfim, é só pra gente entender e ter uma clareza dessa palavra. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam no mar da Araba, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Não havia caminho, não havia possibilidade, mas Deus criou ali uma ponte. Deus criou um acesso. Deus abriu o Jordão para o seu povo passar. Por que Deus abriu? Porque é plano de Deus. Eles iam acessar as promessas. Então Deus está facilitando ali os caminhos. A etapa agora é o Jordão. Mas não tinha passagem, Deus abriu. Não tinha passagem, né? Ou seja, o que eu ia pensar se eu estivesse ali com o povo e com Moisés? Meu Deus, eu vou morrer? Lá vem eles, os meus antigos opressores, os meus antigos exploradores, que era Faraó, seus cavalos, né? Seus cavaleiros, as pessoas que estavam ali ao seu comando, vinham obedecendo às suas ordens. E quantos inocentes, não é isso? Quantos inocentes por conta de líderes que se levantam com esses comportamentos de guerra, de exploração, de violência, porque esse é um espírito violento. E esse comportamento físico revela um plano do inferno, né? Revela aquilo que o diabo quer. Ele quer matar, roubar e destruir. Ele quer nos colocar um contra os outros. Mas você vê aqui, não tem passagem. Então eles, ao fim de 3 dias, como diz o início dessa palavra, no verso 2, ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo. Então deram o caminho que Deus revelou ali para o seu povo, para que eles pudessem vencer aquela etapa. Antes de acessar Canaã, eles tinham aquela etapa a ser passada. Eu não sei por onde você tem que passar, mas não tem passagem. Mas a presença de Deus que está com você, e é um plano de Deus, vai abrir um caminho aonde não existe um caminho para você. Eu me alegro em trazer essa palavra, que já há alguns dias o Senhor ministrava o meu coração e eu pensava, não é? Eles têm uma promessa, tem um Jordão na frente deles, mas Deus abriu um caminho. Não havia possibilidades, mas Deus abriu um caminho. Por quê? Porque eles iriam avançar. Eles iriam acessar. Eles estavam debaixo da obediência, da palavra de Deus e do querer de Deus. Então, fisicamente, nada iria impedir o que Deus planejou fazer. Tem pedra que só Deus remove, porque é pesada, é dificultosa. Soldados para garantir que você não saia do túmulo. Deus assusta eles. O terremoto faz eles correr. O anjo, quando vê aquela luz, não é? Com vestes brancas. Opa, o que é isso aqui?
Então, irmãos, a gente primeiro tem que aceitar que não há a possibilidade humana e esperar de verdade o que Deus vai fazer. O segredo é esperar as coordenadas de Deus. O segredo é confiar nele. É não se atravessar no meio do caminho, não se jogar, mas esperar. E esperar leva tempo, ao fim de 3 dias. Ao fim de 3 dias, uma nova jornada começaria na vida daquele povo. Eles estavam ali, ó. Quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. A palavra de Deus diz que eles antes, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Então esse caminho era novo. Eles não tinham passado antes. Mas eles iriam passar. E eu acho lindo que aqui é muito claro. Foi a presença de Deus que abriu o caminho. Gente, foi a presença de Deus. Cientificamente não dá para explicar, mas foi sobrenatural. Gente, sobrenatural. Tem coisas na minha vida que eu ganhei que eu não abro mão assim. E é uma direção de Deus. Que ele já me levou a doar bastante coisa. Eu não tenho meu coração apegado às coisas. Mas tem coisas específicas que ele usou essa passagem, né? Das pedras do Jordão, para que seja um memorial dos prodígios, dos sinais de Deus na minha vida. Para que eu não viesse a esquecer. Então tem fotos que eu tenho registrada, que eu imprimi, para que eu não esqueça de onde Deus me tirou, do que Deus fez. E eu olho para coisas aqui, por exemplo, o meu Golden mesmo. Meu Deus, esse cachorro para mim é impossível. Nas minhas condições humanas, eu jamais poderia ter um Golden. Então eu tenho um Golden e quando eu olho para ele, eu lembro, o Senhor faz. O Senhor realiza sonho, o Senhor realiza desejo. O Senhor, ele mostra o seu poder e a sua maravilha, porque a partir da minha consciência eu não posso. Eu olho para ele, eu digo, no tempo certo vai chegar. Ele é dos exemplos que eu posso te compartilhar, que eu olho para ele e digo, vai chegar nas minhas mãos. Deus vai enviar. Porque ele também era impossível. Eu falei sobre ele no final de semana, eu vi um Gold bem lindo. Eu já tinha esse desejo no meu coração, mas eu não corria atrás, né? Ele é um cachorro muito caro. Então, eu vi ele assim na praia, eu tava com meus filhos brincando naqueles infláveis que tava na praia. Tinham fechado a avenida da praia e eu tinha levado eles pra eles brincar. Aí eu e meu esposo lá sentada e passou uma família com um Gold. E é um testemunho, né? Eu acho que eu já dei. E eu falei internamente, gente, eu nem falei assim que eu lembre. Mas eu sei que eu falei internamente, é impossível. Mas eu sei que eu sabia que um dia eu ia ter. Eu só não sabia quando era. No outro final de semana ele tava comigo. No outro final de semana eu ganhei um Gold. Essa foi rápido, essa realização do papai foi rápida, né? Meu Deus, eu e meus filhos brincam tanto com ele, meu Deus. Gente, ele é tão apegado a mim. Eu vou dormir, ele deita lá, do meu lado assim, nos pés da cama. Eu tô aqui gravando, ele tá ali, deitado. Ele é muito carinhoso, ele é muito, muito dependente. Eu quero muito uma fêmea pra ele, uma companheira, né? Porque quando eu tenho que sair, não sei o que, ele fica em casa. Ele gosta muito de cachorro, ele tem uma boa convivência. A gente já mudou de assunto, né? Mas é pra você entender um pouco dessa palavra. Tem coisas que só Deus faz. Só Ele faz. E quando chega o tempo dele fazer, o físico ele se move e o físico ele entrega. Não adianta, ninguém pode parar a presença de Deus. E debaixo dessa palavra, debaixo dessa confiança, confie no Senhor. Porque a palavra exata foi, ao final de 3 dias, um caminho ao qual você tem que passar e está fechado. Deus, ele vai abrir. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.